Vamos a Louis van Gaal. Sim, o homem deu uma entrevista, falou sobre várias, uma entrevista excelente. E, entre outras coisas, falou sobre Messi e Neymar, coisas curiosas sobre eles. Principalmente no que diz respeito ao Messi, né? Vamos lá? Isso é uma entrevista ao El País. Neymar e Messi me agradam como jogadores individualmente, mas não como jogadores de equipe. Acredito que nos esportes coletivos não há nada mais importante do que jogadores de equipe, tá? Vamos seguir. É uma coisa curiosa, porque a gente sempre critica o Neymar com relação ao jogo coletivo, né? Neymar pega a bola para ele, quer fazer individual, e muito se fala, ó, o Neymar fora da seleção, a seleção vai ficar mais coletiva. Mas com relação ao Messi, para mim é novidade. Tá certo o Van Gaal ou viajou, Mauro? Uma bobagem colossal o Van Gaal. É uma grande besteira. O Messi, eu vou pegar o número certo aqui. Vamos lá, vamos lá. Você está vendo aqui quando você chamava essa entrevista patética do Van Gaal. E tem mais, ele vai falar mais aparecer, daqui a pouco. Né? O cara está no ostracismo, quer aparecer e vai bater no Messi. Bata de outras formas, critica a atuação dele na seleção da Argentina, critica porque ele não se manifesta em nenhum assunto extra-futebol, é um cara alienado, parece um robô jogando bola, pode falar mil coisas. Procura o que você acha. Todos nós temos defeitos, você vai encontrar a maneira de bater no cara. Claro. Agora, o cara fez 820 jogos, 671 gols, 271 assistências. Pô, se ele jogasse para o time, então, era o quê? 1000 assistências? Pelo amor de Deus. Ontem mesmo colocou o Agüero na cara do gol, aos 21 minutos, estava 1-0, o Agüero chuta para fora. Eu acho uma besteira que o Van Gaal falou. Uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Eu discordo frontalmente. Quando vi hoje cedo isso, falei, pô, é realmente necessidade de chamar a atenção. Isso é comum. Isso é comum. Quando o cara, isso acontece aqui no Brasil também, com outros personagens. O cara quando está meio sumido, ele aproveita uma entrevista, 3, 4 fases de efeito, uma porrada aqui, outra ali. E aí isso gera uma certa repercussão. Acho uma grande bobagem que ele falou. Aliás, o Messi esse ano jogou muita bola nessa temporada. Carregou nas costas do Barcelona. Hein? Mais do que nunca. Aí há quem reclame porque o Barcelona tomou 4 do Liverpool. Talvez ele devesse ser goleiro também, né? Ou talvez ele devesse correr para marcar os caras do Liverpool quando bateu aquele escanteio e ficou todo mundo olhando, né? Tudo que ele fez no primeiro jogo, para ontem. Fez no primeiro jogo, tem que fazer no segundo, quer dizer... O Barcelona já vem com problemas, não é de hoje, né? Jogadores contratados que não jogam porque se machucam, ou que não rendem, como aconteceu com o próprio Coutinho, que não conseguiu se adaptar pelo menos até agora. Não, aí aponta para o Messi, enfim. Isso já aconteceu antes com o Cristiano Ronaldo em outro momento, né? Em que se procurava defeito nele, que ele olha para o telão. Não dá isso, ele olha para o telão. O gel, não sei o quê, vaidoso, metrosexual. Não interessa, entendeu? O cara joga muita bola, quer dizer, essa discussão... Eu nunca esqueço, às vezes até escrevi no meu blog na época, uma matéria que saiu no jornal o Globo, isso foi em 2010, 2011, ele estava no Manchester United ainda, já era campeão europeu e tudo. Não é só marketing. Eu falei, pô, os caras perceberam que o português não é só marketing, que ele joga futebol, até de sacanagem, né? É uma piada isso, matéria séria, com uma série de dados, tipo assim, nós descobrimos que o Cristiano Ronaldo... Quer dizer, o cara que faz uma matéria dessa, no começo de conversa, pelo amor de Deus, tem que rever a carreira dele trabalhando com futebol, porque não tem a menor noção. Você vê 3, 4 jogos do cara, você vê que não é só marketing, né? Mas as pessoas acreditavam nisso. E muitos colegas, inclusive, ficavam batendo nessa tecla. Porque ele faz a sobrancelha, que ele passa gel, que ele olha no telão. Agora o Messi vai ser isso. Ele joga para si. Cara, o cara deu quase 300... Nessa altura da carreira, questionar isso é brincadeira. Na carreira. Ele faz o gol, dá o passe, bate a falta, faz tudo, pô. Agora, a gente pode questionar uma série de outras coisas, pode entrar em outras discussões. E acho que é completamente diferente do que faz o Neymar. O Neymar muitas vezes retém a bola de forma desnecessária, é ruim para ele, o jogo dele não flui, aí toma falta longe da área, fica tomando pancada, fora, sabe? Acho que é diferente. Agora, quando o Neymar jogou com o Messi, ele não fazia isso. No Barcelona, 2015 especialmente, que foram campeões europeus, não fazia isso. Foi o melhor momento dele, desde que saiu do Santos. Ele foi artilheiro da Champions, Neymar foi artilheiro da Champions, a gente esquece isso. Fez gol em final. Jogou absurdamente. E eles tiveram problemas com o Luiz Henrique, que era o técnico à época. Ele e Messi, os dois juntos, e o técnico bateram de frente. Depois as coisas foram se tolerando, se aturando ali, o time foi andando. Foi até um momento que houve uma mudança muito forte da forma de jogar, que ali houve uma ruptura do jeito de jogar de posse de bola, do Guardiola, aquela troca de passes, e passou a ser um time de muita velocidade, justamente pela rapidez do Neymar, do Messi e a capacidade do Suárez nas jogadas ofensivas e nas finalizações. E o Neymar jogou muita bola, foi junto com ele.
E os dois se entendiam maravilhosamente bem. Sim. Eu acho uma tremenda besteira essa que o Van Gaal falou. Para mim, isso é aquela velha estratégia de dar um tiro em alguém grande para poder, com isso, ganhar algum holofote. E ganhou, né? Ganhou. Discutindo aqui, saiu no jornal e tal, você pode bater palma, aplaudir, ou dar porrada. Eu vou descer o pau aqui nesse cara. Falar um negócio desse, que o cara... Eu não consigo ver onde que ele... E o Neymar, eu acho que piorou justamente por quê? Porque ele vai para um lugar onde ele vive sendo paparicado, onde virou o dono do time, onde o jogo... Ele regrediu. E ao regredir, eu acho que também, talvez, em alguns momentos, tenha se tornado um jogador um pouco mais egoísta. Quando poderia ter tido uma evolução, que é uma pena, né? Ele está desperdiçando o tempo dele, eu acho. E é curioso isso, né? Porque muita gente, até inclusive com relação à seleção argentina, né? Onde o Messi é muito cobrado e tal, não sei o quê, que tem que carregar. Ainda se cobra um pouquinho mais de individualismo do Messi. Para ele resolver sozinho, para ele, não, tem que tomar a frente, tem que resolver, pegar a bola embaixo do braço, seguida. Cobra-se até um certo individualismo dele, né? Para resolver a parada, para ser o cara, né? Talvez uma avaliação errada ali do que a palavra individualismo, mas simplificando é isso, né? Ele é mais cobrado na Argentina por as pessoas querem que ele coloque a bola embaixo do braço mesmo e resolva sozinho, né? Que de repente no Barcelona ele consegue fazer as coisas de forma diferente. Também assim, acho que é uma declaração infeliz, porque assim, o Neymar eu acho que pode ser cobrado um pouco com relação a isso mesmo, principalmente na passagem dentro do Paris Saint-Germain, né? E na seleção também, porque o Ney ainda não aprendeu que às vezes é importante você soltar a bola, né? Você criar um pouco mais de velocidade no jogo, enfim, com passes e não com dribles. Agora o Messi é difícil você aceitar essa colocação. Porque é um cara que parece que tem, assim... Na seleção as coisas parece que não fluem tanto, né? Mas você analisar a carreira dele, é um cara que parece que a maior parte do tempo, e muito dela, as decisões são as decisões corretas, né? Então ele sabe a hora de passar, ele sabe a hora que tem que enfrentar o zagueiro, ele sabe a hora de dar um drible curto e arrematar no gol. Então, assim, é bem em cima de que a pessoa quer meio que aparecer mesmo em um momento que está meio que, né, apagada no cenário do futebol. E, assim, com relação ao Ney, até poderia aceitar um pouquinho mais, né? E a gente espera que ele possa ir para um clube agora, ou que ele permaneça no Paris, enfim, ou que ele vá para o Barcelona ou para outro clube e ele volte a apresentar o que ele apresentou no Barcelona. Mas com relação ao que o Mauro colocou dele com o Messi, o quanto é importante você ter um cara desse perfil, até o Suárez também, né? Caras que gostam de jogar no toque um pouco mais rápido, né? E até a cara que o cara deve fazer, né? Porque a gente imagina no Paris, né? Ele prendia um pouco a bola na seleção e a gente cobra muito dos companheiros de clube, né? Para que cobrassem um pouco mais dele, né? Não é o momento de segurar a bola. Eu acho que no Barcelona acontecia muito isso, né? O craque fazendo parte de um coletivo. Eu acho que o Van Gaal, assim, a única coisa que ele poderia pegar, pensar, era só isso, né? É que o craque, mesmo sendo craque, ele tem que jogar em prol de um coletivo, né? de um grupo. Então, tem que saber a hora de colocar a bola embaixo do braço e resolver, tem que saber a hora de marcar, de ajudar um companheiro na marcação, tem que saber a hora de dar um passe, fazer uma jogada mais rápida. Eu acho que isso é o conceito básico do futebol. Mas você colocar o Messi como individualista, como um cara que não passa a bola, enfim, é uma declaração bem equivocada. Ele tem um ponto que marca a carreira do Van Gaal, que é esse combate à ideia do individualismo. Ele até no Barcelona chegou a ter atrito com o Rivaldo por isso. O Rivaldo queria ser o cara do time e o Van Gaal podando ali essa... É a história que ele não gostava de brasileiro, né? Então teve tudo isso. E acho que não é por aí também. Não sei se da parte do Van Gaal há uma generalização de que o jogador brasileiro é assim. Mas acho que ele é infeliz, né, ao colocar o Messi aí como um jogador individualista, como se ele prejudicasse o time. Mas acho que tem um ponto que é interessante da análise que acho que faz algum sentido ali, que é quando ele diz que o time que joga em função e não consegue oferecer nada além do craque. Quando o craque é anulado, você não tira, é estéril. E acho que ele tirou isso pelo Barcelona que a gente viu contra o Liverpool, e não o Barcelona da temporada, porque o Valverde chegou até a ser bastante elogiado por ter conseguido colocar variação nesse Barcelona, né? Ter algo além do Messi. E acho que, se a gente observar na Argentina, o que é a AFA, o que é a seleção argentina que teve 7, 8 treinadores num período de 14 anos, e o Messi ali, só se espera algo dele, de mais ninguém, não se espera um jogo coletivo, e aí, de fato, é um sistema que não está fadado ao fracasso.
E no caso do Neymar no Paris Saint-Germain, é quando o clube se apresenta ao público nitidamente menor do que o jogador. E foi isso que aconteceu com o Paris Saint-Germain. Ele ofereceu, abriu as portas para o Neymar e falou, faça o que você quiser. E hoje a gente vê o presidente do PSG, a gente quer jogadores comprometidos com os nossos valores. Mas por que não disseram isso para o Neymar no momento que ele chegou? O PSG não impôs limites ao Neymar, nem em campo, nem fora dele. Eu acho que nesse ponto o Van Gaal tem razão. As equipes não podem ter como única cartada, independentemente da capacidade de um jogador, um craque só. E aí acho na ideia de muitos torcedores, no imaginário, até de muito dirigente, que um jogador como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, vá decidir todos os jogos. Se você... O grande Barcelona do Guardiola foi um time que tinha, sim, um craque que poderia desequilibrar, mas... como jogo coletivo, aquele Barcelona funcionava à perfeição. Ele cita o Guardiola dizendo que foi o único treinador que trabalha essa questão do jogo coletivo e onde o Messi foi coletivo. Os outros treinadores são todos jogando em função do Messi. Aí eu te pergunto também, uma boa, daqui a pouco tem Twitter e tal, fã de esportes. Você tem um cara que nem o Messi no time, né? Você vai jogar em quem? Mas acho que aí a questão é, ele deveria criticar então os treinadores, né? Exato! Porque o jogador está em campo. Então, se o time do Messi joga bem coletivamente, como era o time do Guardiola, o Messi vai jogar mais coletivamente, o time não vai depender apenas das suas jogadas individuais e ele muitas vezes vira o algo mais, que foi muitas vezes, né? Sim. O Messi era o algo mais no time do Guardiola. Apertou o calo, ele resolvia lá, fazer uma jogada, tudo, um passe, um gol e tal, e a coisa se resolvia. Não por acaso, nas duas Champions que eles ganharam juntos, ele fez gol nas finais. Sim. Em 9 e 11, né? Ele marcou. Então, o time funcionava coletivamente. No momento que o time passa a não ter um jogo coletivo tão forte, vai depender mais dos jogadores mais talentosos. Não só o meia, o goleiro vai trabalhar melhor. Se o time coletivamente não se defende tão bem, o goleiro vai ser mais exigido. Você está falando do Barcelona dessa temporada, Mauro, é isso? Se o goleiro for ótimo, exato, ele vai trabalhar mais. O que aconteceu com o Ter Stegen? Mesma coisa. Trabalhou bastante. Por quê? Porque o time coletivamente não trabalha bem, não se defende bem. Então o goleiro é mais exigido. Se ele é ruim, vai tomar gol. Se ele é bom, ele vai fazer várias defesas. É meio óbvio isso, né? E assim vai. A mesma coisa vale para ele, vale para outros jogadores. Então a questão, o Van Gaal deveria ter feito talvez uma crítica aos técnicos que tiveram os dois jogadores nas mãos, tanto o Neymar quanto o Messi. Eles são meio que produto ali o comportamento dele é reflexo do como a equipe é montada ou não. Sim. Né? No caso do Neymar, existem peculiaridades por conta dessa mudança, do que aconteceu, a relação dele também na seleção brasileira, né? que é diferente também da relação do Messi com a seleção da Argentina. A seleção brasileira não é uma bagunça, mas o Neymar faz o que ele quer, o pai dele entra no vestiário, acontece qualquer coisa, né? O Tite fala que abriria as duas portas, toda essa pataquada. Na Argentina não é bagunça total. A bagunça começa com os péssimos dirigentes, aí passa, vai descendo. E em campo não existe. A gente nem time tem. Isso que está entrando em campo aí não é um time, é um grupo de jogadores que ali, põe ali em campo e vê o que acontece. Né? E não há nenhuma perspectiva de mudança nesse sentido. Né? E ele está no meio disso aí. Eu já falei e repito, eu acho que o Messi deveria ter chegado depois da Copa do Mundo, procurado lá os dirigentes da AFA e dito, olha, se vocês não colocarem aqui na seleção argentina o mínimo de organização, eu prefiro não jogar mais. Porque eu estou vindo aqui só arriscar o meu pescoço. Ele tem tamanho para isso. Pois é, porque não dá, é uma bagunça danada. Eu jogo na seleção desde 2006. O único momento que teve mais organização, o time foi vice-campeão do mundo. E na sequência ainda conseguiu fazer 2 finais de Copa América. Aliás, a Argentina sempre ter feito a final, né? Tirando 2011, Sim. Decidiu todas as vezes desde 2007. E perde sempre as finais quando decide. E ainda uma Copa do Mundo no pacote. Aí, né? Então chegaria a essas finais sem ele? Então ele teria tamanho e condição de falar, olha, organize minimamente, gente. Contrata um bom técnico, começa um trabalho. Porque não adianta chegar no ano que vem, eu vou lá para o Brasil jogar a Copa América e a bagunça, porque ano passado já foi assim na Copa do Mundo. Era uma loucura com o São Paulo ali, tentativa e erro, e muda o time, tira não sei quem, os jogadores não respeitam o técnico, quem escala masquerando, 1000 fofocas, né? Mas isso tudo começa lá em cima, né? Nada mudou. Nada mudou. Nada mesmo. Os jogadores não respeitam o técnico, mexe no time 500 vezes. É o roteiro do Scaloni. E essa também é a maior crítica que eu faço a ele. Que é uma crítica muito mais à pessoa do que ao jogador. O fato do Messi ser um cara meio asséptico, né? Ele não emite opinião sobre nada, é um ídolo mundial que não usa sua prestígio, sua popularidade para fazer nada por ninguém, sabe? Nenhum discurso positivo, nenhum posicionamento. Só joga bola, né? Só joga bola. É uma pena, porque o cara com o poder que ele tem, né? Ele poderia fazer mais pelas pessoas também.
sabe? Nesse aspecto, o Cristiano Ronaldo é mais... É muito melhor que ele. Muito mais. Então, assim, mas é o temperamento dele, então eu respeito, é o jeito dele, mas eu lamento, gostaria que ele fosse mais e até num instinto de autodefesa tivesse a coragem de se posicionar nessa hora. Não adianta falar como falou, perdi o pênalti, vou embora, não jogo mais. Não, tinha que chamar os caras e falar, olha, eu não vou jogar na seleção se vocês não me derem condições mínimas. Porque não dá, eu sou eleito o melhor jogador do mundo, faço, aconteça, venho aqui, diziam que eu não era argentino, e o cara todo final de ano nas férias, né? Vai para Rosário, a mulher dele é de Rosário, na Copa do Mundo a mulher dele colocava os menininhos lá, os filhos, tudo vestidinho de camisa da Argentina, botava na rede social, os moleques cantavam música da torcida. Pô, se o cara não é argentino, ele é o quê? Paquistanês? Não, ele é argentino, porra. Aí o cara faz questão de jogar e não dão a menor condição, ele deveria, acho eu, ter lá atrás, falar, olha, não dá mais. Ou vocês organizam essa bagunça, ou eu prefiro não jogar. Ele chama a coletiva e fala, estou me afastando da seleção até que a AFA se organize minimamente, porque não há condição. Não há condição de continuar indo para lá e outros jogadores, se quiserem fazer o mesmo, que façam. Que aí você coloca pelo menos os cartolas sob pressão. Porque eles não estão nem aí, né? O triunvirato lá que manda lá, Tic-Tac, Moiando e Angelite, não estão nem aí. Os caras estão preocupados com os interesses deles, usando o futebol para os negócios, para os interesses, para as coisas deles, interferência política. Um deles é ligado ao Macri, o outro é o líder dos caminhoneiros, o outro é o Testa de Ferro, que é genro do Moiano, que é o líder dos caminhoneiros. Ainda tem o do Boca Juniors, do River Plate ali, o Donofrio, que está sempre com influência. Pô, essa convocação, esse Matias Soares que joga, ninguém entende esse cara da seleção. Por quê? É a força política aí do River, é tudo um toma lá da cá, não pode funcionar. Não tem como funcionar. O técnico, coitado, tem a menor condição. Rapaz que não tem nenhuma tarimba, nenhuma experiência. Já teve desgaste com alguns jogadores, como o Agüero, na própria Copa do Mundo, quando era auxiliar de São Paulo. E o Messi está no meio dessa salada toda. Parece que na seleção argentina, parece que ele não entende o que ele representa, o tamanho dele no cenário mundial, né? Assim, a impressão que dá é que eles parece que tem uma dívida com a seleção argentina, com o povo argentino, né? De repente, assim, as pessoas cobram muito que ele não consegue render na seleção o que ele rende no Barcelona, por uma série de fatores. E aí parece que o cara não tem aquela força, né? No Barcelona, a gente já escutou que ele, né, se mete um pouquinho na escolha de um treinador, na escolha de um jogador, enfim. Mas ali ele é gigantesco, né? Ele faz parte daquela história de vitórias, de conquistas do Barcelona. E parece que na seleção ele, sabe, parece que é um... Não tem aquele encaixe. Ele não tem esse perfil de liderança. A liderança técnica... Mas não é nem o perfil de liderança que no Barcelona ele tem. Eu acho que parece que ele tem uma dívida com a seleção, assim. Ficam se colocando muito na cabeça dele que, tá devendo, que ele não é o mesmo Messi da seleção da Argentina como ele é no Barcelona, e aí parece que ele não tem essa força, né? Como o Mauro colocou, de repente, né, fala, agora se a gente não arrumar algumas coisas, eu já não vou fazer parte desse processo. E parece que as pessoas ficam cutucando ele a isso, né? A maneira como a Argentina tá, você tem que estar. Entendeu? Uma hora você vai ter que mostrar o seu tamanho, o que você é no Barcelona, você tem que mostrar aqui na seleção da Argentina. E as coisas não andam, né? Ele não consegue usar essa força que ele tem em prol de algo maior, que é a evolução do futebol argentino, né? A administração. Dá só uma olhadinha que teve mais do Vangal. Mas antes o Twitter, né? Hashtag Futebol na Veia, o pessoal participando. Ou então lá no WhatsApp, hein? 11 95530 0960 para mandar o seu vídeo. Aqui na hashtag é o seguinte, Roberto Santos. Boa noite, Roberto. É isso aí. O Neymar vai ser um Messi na seleção que não consegue ganhar nenhuma Copa do Mundo. Pedro Leastro. O melhor foi o Vangal perguntando quantas Champions League o Messi ganhou. 4. E o Vangal? 1. A gente vai entrar nisso aí, ó. Wanderson. Acho um grande problema os últimos técnicos do Barça se acomodarem e não treinarem o time com tanto empenho, esperando o Messi decidir. Mas sem conjunto, fica difícil vir títulos, né? Sendo assim, Messi indiretamente pode sim estar sendo individualista. Às vezes o cara é individualista por uma necessidade, né? Vai fazer o quê, né? Não é que o cara é individualista, necessidade de momento ali. Tem que carregar nas costas. Olha o Nonato aí, ó. Tem uma variável aí entre os dois, ó. O Messi joga muito no time e não joga nada na seleção. O menino Ney não joga nada nem no clube nem na seleção. Flalipe. Essa entrevista do Vangal é olha, tô aqui, perto da abertura de janela de verão. Mero marketing pessoal. A janela é aberta, né? Procurando emprego. Varley, acho que é Varley, hein? Desculpa se estiver errado, hein, fã de esportes. Ou então é Warley. Vangal é um brincalhão ao falar do Messi. No caso do Neymar, até tem um pouco de razão, mas o dia que ele resolver jogar será um monstro. Nem parafraseei o René Simões, hein? Aí é o lado bom do ser monstro. Tem mais do Vangal, dá só uma olhada aqui, vamos lá. Ei, Vangal, por que o Messi não ganha Champions há 5 anos?
O Barça tem um elenco maravilhoso. Acredito que o Messi também é responsável pelo que está acontecendo no Barcelona. Não é só treinador, Breiler. Não, isso daí, se a gente analisar friamente, de fato, o jogador também, ainda mais um craque. Tudo bem, mas só ele? Não, obviamente que não. Tem a sua parcela de responsabilidade, mas eu digo que pelas derrotas do Barcelona, ela é mínima se comparada a outros fatores também. E acho que pelo fato, quando você tem um jogador como o Messi, que é visado, que todo mundo sabe que pode resolver, que é o jogador a ser marcado, o treinador precisa saber que ele tem de ter alternativas para quando o Messi for anulado, como aconteceu no segundo jogo contra o Liverpool. Então, o Barcelona não conseguiu apresentar essa variação que até o Valverde chegou a experimentar em alguns jogos durante a temporada, mas na reta final, na reta decisiva da Champions, isso não apareceu. Acho outro trecho que me chamou a atenção da entrevista do Van Gaal é quando ele diz do momento do Neymar com o Messi, que foi quando o Neymar jogou bem por servir ao Messi, e não querer ser o protagonista. E aí tem o futebol hoje, qual o parâmetro que ele coloca para grandes craques? É bola de ouro, é o parâmetro individual. E se a gente pensar por aí, o desejo do Neymar de ser o melhor jogador do mundo, ele sempre falou isso, que era uma das metas de carreira dele, a perspectiva de ir para o PSG era boa tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista esportivo. O PSG é um time que disposto a abrir o cofre, a gastar, ainda que não tenha camisa, mas havia também essa ambição do clube. E o Neymar, ali, se encaixando nesse contexto, poderia alcançar esse objetivo individual. Mas acho que o Neymar sabota esse plano a partir do momento em que ele trata o PSG como um time de videogame. Ele falou, isso aqui eu faço o que eu quiser. Ele viu que ali ele poderia reivindicar, bater pênalti, ele poderia passar por cima do Cavani, ele deveria ser a liderança, o capitão. Então, acho que subiu a cabeça do Neymar essa ideia de que seria o jogador do PSG. E quando o Messi, o processo foi muito natural. Ele chegou, teve de esperar o espaço dele no time, foi revelado pelo clube, conhecia os valores. O Neymar não teve a sensibilidade de esperar o momento de encaixe, mesmo sendo um grande craque. E aí contou também com o apequenamento da instituição, que acontece na Argentina, diante do Messi. Qual treinador hoje tem autoridade para dizer para o Messi, se precisar, olha, talvez acho que você contribui melhor em outra função? Não tem, nenhum treinador da Argentina tem uma autoridade maior do que o Messi, porque a instituição da AFA está completamente esfacelada, e é o que aconteceu com o PSG, quando abre as portas do clube para o Neymar, sem exigir as devidas contrapartidas que o Messi, por exemplo, o Cristiano Ronaldo cumpria no Real Madrid e o Messi cumpre no Barcelona. Sim. Eu tenho um vídeo aqui, vamos lá? Boa noite, quem está falando aqui é Adriano Gramilic, de Colatina, no Espírito Santo. Vocês me conhecem como Tomada Oficial. Sobre o que o Van Gaal falou, eu não vou falar nem o que ele falou sobre o Neymar. O Neymar é cheio da polêmica e tal. Mas brincadeira ele falar o que ele falou do Messi. Para mim, Van Gaal calado é um poeta. Um abraço a todos e tenham uma boa noite. Calado é um poeta. Tem mais o Van Gaal daqui a pouquinho, hein? Participa aí, ó, 955300960, né? Se a gente pegar o que foi essa tempo... Olha o Barcelona. Dembélé, deu certo. Foi lá no aeroporto pegar o Malcom, né? Como se o Malcom fosse, né? Contratação do Arthur foi boa, oscilou, etc. Coutinho, não deu certo. E se a gente pegar algumas contratações recentes... Quem foi que o Barcelona trouxe também agora, que eu falei, pelo amor de Deus, que contratação foi? Teve a contratação do Paulinho um pouquinho lá atrás também, e teve a contratação... Boateng, né? Boateng também. Quer dizer, olha... E aí que é o quê? Que o cara opera um milagre, que o treinador também chegou a ser várias vezes contestado, né? Acabou renovando, mas renovou antes de tomar o 4-0 do Liverpool, inclusive. Eu estava renovado. E ainda assim, pensava, será que não dá para voltar atrás e tudo? Então, assim... Né? Renovar e falar, depois dessa goleada, e aí, vamos voltar atrás, não vamos?
permanecem com o Valverde por lá. Então, assim, e já há algum tempo, troca de treinador também, temporada, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Um time que, de certa forma, não está se acertando. Fica difícil, evidentemente, também cobrar, porque o cara pode ser craque, um gênio, fantástico, incrível, maravilhoso, mas se ele estiver dentro de uma estrutura que não está funcionando... Mas é campeão espanhol, né? E ainda assim, conduziu o time, você bem lembrou, carregou nas costas para ser ainda campeão espanhol, né? Porque o Real Madrid também estava outra bagunça nessa temporada, né? O Atlético não teve fôlego ali. Mas assim, gente, aí cobrar que o cara tem, o Barcelona tinha que ganhar mais Champions, porque o Messi está lá e a responsabilidade é dele. Não ganhou pelo egoísmo dele, né? Ganhou pelo egoísmo dele? Não tá certo. Quer dizer, não faz o menor sentido o que a gente está pensando aqui. Tem algum sentido, algum momento aqui que... Não tem. Não tem de onde tirar. A gente fala aqui de grandes craques do futebol mundial, aí você fala, o Pelé tinha grandes jogadores jogando com ele, tanto no Santos, em várias épocas, quanto na seleção brasileira também, isso potencializa, isso é importante. Claro. É o que ele estava falando, futebol coletivo, potencializa, né? Assim como você não pode cobrar a coletividade do Messi, porque ele é coletivo sim, você tem que esperar que o coletivo também o ajude. É uma via de mão dupla. Né? Tem uma outra questão também que envolve ali, que eu vejo, não ganha Champions. O Barcelona como clube de sucesso internacional, ele é recente. Sim. Ele ganhou 92 as Champions. E foi ganhar depois só nessa era aí de Messi, Guardiola, um pouco antes, Ronaldinho Gaúcho e tal. Né? O Raika, de 2006, né? Sim, exato. Ou seja, o Barcelona não tinha o êxito internacional que conquistou em tempos recentes. Não vai ganhar toda hora, não é assim. O Liverpool voltou a ganhar agora, não ganhava desde 2005. E 2005 é a última lá nos anos 80. Sim. Né? E tem 6 títulos, tem mais do que o... O ponto fora da curva nessa história de Champions é o Real Madrid. A sequência do Real Madrid que ficou um tempão sem ganhar. Exatamente. A 10ª não vinha nunca. Exatamente. Aí, de repente ganhou 10, 11, 12, começou a ganhar várias, mas ficou muito tempo sem ganhar. Isso não é... O normal o anormal é um time ganhar várias vezes a Liga dos Campeões. Como aconteceu agora com o Real Madrid, numa sequência até meio louca, né? Sim. Até em períodos em que parecia que não ia chegar, chegou. E quando fez uma final em que não era, acho eu, assim, favorito, o goleiro adversário entregou o ouro. Que foi no ano passado o goleiro Karius lá do Liverpool. Então, não ganhou. Assim, é engraçado, como se... É a mesma coisa que, não ganha Libertadores. Quem é que ganha Libertadores toda hora? O anormal é o que aconteceu com o River Plate, ganhou em 15 e ganhou em 18. Isso. Com o mesmo treinador, com vários jogadores. Isso que não é normal. Você conseguir ganhar em pouco tempo, ganhar 2 vezes a Libertadores, ganhar 3 vezes a Liga dos Campeões. Isso é ponto fora da curva. O normal é um ganha, o outro vai vencer, o outro vai ficar pelo caminho. Ainda mais um torneio eliminatório, entendeu? Sim. Não, você pega a Champions, vamos lá. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Bayern de Munique. Pode colocar. Agora você pode ter. É que o Arsenal se enfraqueceu um pouquinho em termos de competitividade ali, mas aí você pode colocar o próprio Borussia, que disputou recentemente decisão, né? Recentemente nessa década com o Bayern de Munique. Pô, só aqui já citei 8 que entram na competição brigando. O Chelsea não foi esse ano, mas vai ano que vem. Também já ganhou título nessa década. Se a gente parar para pensar, o Bayern ganhou, o Borussia chegou à final, o Chelsea ganhou, o Atlético de Madrid duas vezes, Juventus, vou para a Itália, Juventus, né? Para colocar que está mais no auge, mas... Daqui a pouco pode pintar de novo um Milan voltar, um Inter de Milão voltar. Mas assim, só aí a gente tem 8, 9. Pô, pelo amor de Deus. Sabe o questionamento que eu faço, até com relação ao Van Gaal, assim, até bacana de ser pensado sobre isso. Não é assim, o Cristiano Ronaldo também não conduziu a Juventus a decisão. Tinha que ter sido campeão também. Então o Cristiano Ronaldo também é um tremendo individualista que não resolveu nada. A culpa é dele da Juventus não ser campeã da Champions, foi contratado para isso, não foi? Não foi colocado na conta dele isso. E não é o caso. Fala, Fábio. Não, o que eu falo, o questionamento é assim, se a gente colocar os 3 jogadores, né, o Cristiano, o Messi e o Neymar, assim, se a gente for hipoteticamente falando que esses caras aí realmente prendem a bola, que atrapalham o time, não acontece. Mas vamos colocar como se atrapalhasse, né? O questionamento que eu faço algumas vezes, pelo tamanho deles, é quem poderia fazer esse jogo mudar, né? Quem que poderia fazer isso? Por exemplo, o Neymar, por exemplo. Quem que poderia fazer o Neymar entender que o jogo tem que ser mais rápido e a gente já está há um bom tempo falando sobre isso.
Seria o treinador? Seria o presidente do clube? Seria os jogadores que estão em volta dele? Você entendeu o questionamento? Sim, que a gente não percebe uma evolução com relação à cobrança, né? A gente fica falando muito o que acontece, só que ninguém consegue tirar esse vício, entre aspas, né? Então, assim, não acontece com o Messi, não acontece. A gente já definiu aqui que o Messi não é individualista, que ele joga para o time, eu tenho essa opinião. Se ele fosse um cara que de momento aí, ou sei lá, esse ano que se passou, ele tivesse mudado esse conceito de jogo dele, quem faria ele mudar isso dentro do trabalho dele? Você tem essa... Pois é. Assim, o tamanho que esses caras têm, e eu fico me questionando isso, porque a gente fala de antes, por exemplo, né, de gerações anteriores, e assim, esses caras tinham caras diferentes demais, só que escutavam um companheiro, ou um treinador era muito grande e fazia ele mudar essa opinião, você tem que jogar pro coletivo. O Van Gaal é um cara da antiga, né, meu? Ele é um cara já que, tá na bola há quantos anos já, o cara tem anos e anos de história, então é um cara que, né, o pensamento dele é um pouco mais de antigo, gerações, entendeu? Então, às vezes, o cara vendo o tamanho que o jogador tomou, a proporção que um jogador tomou, eu acho que ele fala em busca do coletivo isso, né? Assim, um jogador nunca pode, mesmo sendo o Messi, mesmo sendo o Neymar, o Cristiano, nunca um jogador pode ser maior do que um clube, assim como aconteceu com o Neymar no Paris Saint-Germain. E esse é um questionamento que eu me faço, assim. Porque, por exemplo, eu gosto do Neymar. Eu acho que ele tem muito a oferecer. Mas a quem ele vai escutar? Quem vai ser a pessoa que vai falar para ele, Neymar, você precisa mudar isso? A gente passou na seleção com o Tite e a gente viu que ele não melhorou. No Paris Saint-Germain, o presidente, né, agora cobrou ele, mas eu não sei se essa cobrança vai fazer ele mudar. Então, esses jogadores, o tamanho que esses caras tomaram, eu queria entender qual é a pessoa, o que vai fazer esse cara mudar, assim, sabe? De repente, o Neymar, se acontecesse com o Messi em algum momento, ou com o Cristiano Ronaldo, quem teria peito de falar, Cristiano, tá jogando errado, você tem que soltar a bola. Você tá entendendo? Aqui o jogo não funciona dessa forma. Parece que, muitas vezes, o jogador realmente, esses caras muito grandes, eles ficam meio que, se não são maiores, eles que meio que se equiparam com o tamanho e a estrutura de um clube. Às vezes o treinador não quer bater de frente. Ninguém quer bater de frente, né? Ninguém quer bater de frente. Fábio Luciano bateria de frente, né? Eu não bateria. Eu não vou falar de mim, mas tem muita gente que bateria. E eu acho que falta um pouco isso também. Eu acho que falta... Porque eu sou do conceito, Willi, que o jogador tem muita força. Eu acho que o jogador tem esse poder, o grupo tem esse poder de cobrar o jogador. Né? E a gente tem um talento no nosso país aqui, né? Que precisa ainda, mesmo com a idade, ser lapidado. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta de companheiros dele, caras que convivem dentro do trabalho, que possam cobrar, né? Que possam abrir o olho realmente e se não abrir o olho no bem, que abra se não aprende no amor, aprende na dor, né? Com a cobrança um pouco mais dura. Aí parece pichação de muro aí, hein? Protesto de torcida, hein? Acabou o amor, agora é na dor. Mas a gente é criado dessa forma aí, pô. Vamos lá com o Twitter. Vamos nessa. Tem mais gente falando sobre essa história aí do Van Gaal, Messi, Neymar. Pronto, Van Gaal, parabéns. Conseguiu voltar pra mídia. Vamos lá. Júnior Cardoso, MSN de volta seria ótimo pro Neymar. E o Messi? O Messi precisa de um cara craque ao lado dele. Meron, Messi e Neymar juntos no MSN. Times já provaram que dá muito certo. Eu não vejo o individualismo deles atrapalhando o time. Muito pelo contrário. Quem não quer ter os dois no mesmo time? Tá de brincadeira esse Van Gaal. Jamilton, Van Gaal é aquele que disse que o Zenden era melhor que o Rivaldo. Não dá para levar a sério. Passado te condena, Van Gaal. André, Messi, capitão do Barça de hoje, sem Iniesta e Xavi, é igual o Neymar, capitão da seleção brasileira. Eles não têm perfil de liderança. Rodrigo Targini, o que o Messi ganhou ou chamou a responsabilidade depois do Xavi e Iniesta, sem ser o espanhol? Tá vendo? Tem gente do outro lado também. Sim. Esse aí é o Ademar Júnior. O Van Gaal não está de todo errado. Faz tempo que o Messi e o Neymar não fazem a diferença, mas os únicos times a jogarem coletivamente são Liverpool e Ajax. Citados pelo Van Gaal na entrevista. Eu quero ouvir o Mauro Silva e Edmilson, campeões mundiais. Marcos Assunção, desculpa. Edmilson, certo? Edmilson, campeão mundial com a seleção brasileira, e o Marcos Assunção falaram sobre Neymar. Vamos lá. 27, 28 anos, ainda é jovem para o futebol de hoje, né? O que ele precisa é entrar em campo e fazer as temporadas que tem que fazer, né? Se for na Liga, acho que para a gente que está morando lá e torce pelo Barça, seria fantástico. Erradas ou certas são decisões que têm que ser tomadas. Ele tomou essa decisão de ir para Paris e não é que não deu certo.
tiveram alguns problemas nessa vida dele em Paris, né? E essa possível volta dele pro Barcelona, para ele vai ser muito bom e também pro Barcelona, porque vai se juntar novamente com o Messi, com o Suárez e fazer o trio que sempre, que desde quando chegou em Barcelona, jogou muito. Bom, e aí para fechar, né? Van Gaal, sinto muito, mas chegou o fim do seu brilho. Vamos lá. Neymar não tem um espírito de equipe adequado, é evidente. Eu vi no Parque dos Príncipes o dia em que ganharam do Bayern por 3-0 pela Champions em 2017. E segue. O que vi em campo? Os companheiros não eram felizes com o estilo de jogo de Neymar e seguem sem ser felizes. Muito bem. Você está rindo já? É isso que eu estou falando, entendeu? Se você não está feliz com esse jogo, por que você não cobra isso? Não é possível que 20 jogadores não tenham a força de fazer um atleta mudar. É isso que eu falo. Então vamos lá, Fabio, porque eu falei assim, você certamente não é com colaria relação lá. ao Neymar, é com relação a qualquer Você colaria ali no Neymar. Você, capitão, com a tua personalidade, do jeito que você era, do jeito que você é, né? Não era só dentro de campo, você é, como pessoa. Você ia chegar no Neymar. Como é que ia ser a conversa? Como então, eu não consigo falar dessa forma porque eu não tenho contato com ele de trabalho, entendeu? Eu não sei se a hora que eu falar para ele, ele vai escutar ou não, entendeu? Você não sabe, eu não sei falar. Se fosse atleta, se eu falar uma coisa, ele vai responder, ou se ele vai abaixar a cabeça, ou se ele vai falar beleza e não vai fazer. Eu só acho que mas você não ia ficar quieto, como liderança da equipe. Então, não ia ficar, né? Eu acho assim, você consegue detectar o que está fazendo bem para o seu time, para o grupo ou não, né? Que você consegue tirar realmente o que o atleta pode oferecer de melhor para que o grupo, o coletivo, saia favorecido, né? Se você tem um jogador, se você não ganha nada, e seu jogador é eleito o melhor do mundo, ou é eleito o melhor do campeonato, por exemplo, nosso time não ganhou nada, e o cara foi eleito o melhor do campeonato, valeu do quê aquele título de melhor do campeonato? Valeu do quê? Valeu para ele, individual. Agora, com relação a grupo, não vale de nada. Você tá colocando um cara para cima e 20, 30, 40, 50 pessoas que fazem parte até mais de um clube para baixo. Então, eu acho que eu ainda sou da linha. Eu te perguntei esse questionamento do treinador, da torcida, do presidente, que eu acho que o grupo de jogadores ele tem muita força, o vestiário tem muita força. Então, assim, se você não está satisfeito com a forma que um jogador está atuando, o grupo tem obrigação de fazer esse jogador entender que não é dessa forma que as coisas vão funcionar, que não vai ser aceito esse estilo de jogo. É muito mais fácil isso. O vestiário, se você não tem um bom ambiente de vestiário, você não suporta, você não aguenta, você não fica. Se você chega num dia a dia de trabalho ali, entra num vestiário, o cara não te olha direito. Se você faz uma brincadeira, o cara, eita, ninguém dá risada, entendeu? É isso que eu falo. O grupo, ele tem muita força, meu. Então, o questionamento que eu faço é isso, entendeu? Eu não posso falar porque eu não tô lá. Com relação ao Neymar, com relação a qualquer outro jogador que seja grande, que tenha esse tamanho. Eu acho que o grupo tem muita força e eu sinto falta disso. Eu sinto falta, por exemplo, na seleção, como eu já coloquei aqui, por exemplo, se o Ney tá segurando a bola, eu sinto falta de... O Lúcio, a gente recebeu o Lúcio aqui, né? Semana passada. Eu sinto falta de um cara, meu, que chega, você tá entendendo, no meio do jogo, que nem ele fez com o Roger, ele falou aqui, pô, me arrependo. Ele se arrependeu daquilo ali, só que dentro dele, ele fala, pô, eu tinha que ter tomado essa atitude. Pro grupo, isso é bom. Sabe, o cara tá prendendo a bola, você chegar no meio do jogo ali, encostar na orelha do cara e falar, meu filho, aqui não, solta essa porra dessa bola mais rápido. Você tá entendendo? E aí, você ir alimentando isso nele. O que é importante ele fazer, é lógico, a hora que ele vai prender a bola, tem a hora de você prender, tem a hora de você driblar, tem a hora de você passar, e o grupo, o coletivo sabe disso. O que é bom, o que faz bem, o que vai fazer o time ser vencedor. É só isso que eu falo. Eu acho que assim, não adianta o cara chegar ali e falar assim, que nem o Van Gaal falou, eu percebo que o time não está feliz com o estilo de jogo dele. Se o time não estiver feliz realmente e não ser colocado isso, cara, eu não consigo entender, assim. Eu não consigo realmente entender. Porque, assim, eu falo, agora vou falar por mim, eu conseguia detectar algumas coisas e conseguia corrigir, cobrar e corrigir. E aí, lá na frente, você via que aquilo ali realmente era o melhor para o grupo. Se era melhor individualmente, eu não sei. Se o cara ia ter que correr mais do que ele corre, se ele queria ficar mais com a bola do que ele tinha que ficar, não me interessa. Como coletivo, não me interessa. Se para o bem do time fosse aquilo era o melhor para fazer, iria ser feito. E eu sinto falta um pouco dessa geração assim, sabe? Essa cobrança de grupo, entendimento do que é melhor para o time. E eu falo isso, né? A gente fica falando isso direto, né? E torcendo para que as coisas melhorem. Porque lá na frente, o que eu falo é isso, lá na frente pode acontecer um arrependimento, assim, sabe?
A pessoa vai lá, depois que acabar, sei lá, ou depois de um período, a pessoa vai falar assim, pô, por que eu não escutei, cara, sabe? De repente, se tivesse escutado, a gente poderia ter sido campeão, a gente poderia ter dado um caminho diferente para o time, só que aí já é tarde, entendeu? Depois, se você demorar muito para dar o toque para a pessoa assimilar, já é tarde, né? As conquistas vão ficando para trás. E eu não vejo mérito nenhum em você ganhar prêmios individuais, entendeu? Por exemplo, se o Neymar, se ele fosse melhor do mundo esse ano, por exemplo, pô, individualmente falando, maravilhoso, mas e coletivamente? E os caras que estão com ele, correndo por ele? Então, eu acho que é isso que tem que ser repensado e eu sinto muita falta dessas lideranças do dia a dia, assim. Porque se você vê aquele mesmo erro acontecendo a todo momento, não é possível que não tenha um cara ali de dentro que não possa fazer essa cobrança e possa fazer esse jogador entender que não é o melhor para o time aquilo que está acontecendo. E quando o encaminhamento das coisas também incomoda, e quando eu falo encaminhamento das coisas é o seguinte, você quem esteve aqui recentemente no programa, eu perguntei, eu queria te ouvir também sobre isso. O Tite permite a entrada do pai do Neymar lá no vestiário. O Lúcio falou sobre isso também, acho. Como o Mauro lembrou aqui, né? Entrou lá no vestiário, beleza, tudo certo. Aí, a famosa declaração do Edu Gaspar, né? Sim. Difícil ser Neymar, não é fácil ser Neymar. E a partir do momento que o pai do atleta entra na concentração. Você como capitão. Então, não é nem como capitão, o grupo como não liderança, aceita. o grupo, como é que você chega no treinador e fala, pera um pouquinho, Tite, vem cá, vamos trocar uma ideia. Tá errado isso aqui, não tem que ter privilégio. Como tem que ser isso? Então, o grupo, falar de grupo agora. Tem que falar assim, mas o cara que é diferente... Não é. O grupo tem liderança, Cada um pensa como quer. O grupo tem liderança. Pensa de um jeito, a torcida pensa de outro. Assim, o grupo, ele não aceita privilégio. Assim, o cara pode ganhar 10 vezes mais do que eu, por exemplo, eu não vou me meter nisso, por exemplo. Né? Você vai falar assim, o cara ganha 10 milhões e o outro ganha 500 mil. Cara, o jogador, ele não se mete nisso. Você está entendendo? Ele tem o valor dele, ele que faz o contrato. Tem algumas coisas que o grupo aceita. Agora, privilégios, assim, você fazer alguma coisa para um e não fazer para outro, isso aí quebra ambiente de qualquer clube do mundo. Entendeu? Você deixar o seu familiar entrar no vestiário, por exemplo, meu filho entra no vestiário e seu filho não entra. Entendeu? Meu filho está doente, então você pode ir lá ver seu filho, por exemplo. Você pode ver lá, visitar seu pai e o outro não pode. Então, essas regalias aí, elas vão quebrando um pouco essa sintonia de confiança que tem entre comissão técnica e jogadores. E isso aí, esse mau ambiente que se forma, acaba prejudicando e atrapalhando os resultados, conquistas, enfim. Eu já vi muito isso. E já vi muita reclamação. Sabe, já vi jogadores que tinham regalias e isso era muito mal visto pelo grupo. Por mais que você não fale, lógico, tem um cara que tem um pouco mais de liderança que vai falar, tem outro que vai engolir a seco, não vai entender, mas vai engolir. Só que contamina o ambiente, contamina o vestiário e a gente percebeu isso, né, em cima de tudo que foi falado com relação ao Ney aí no Paris Saint-Germain, porque o excesso de regalias para ele, que não era dado a outros jogadores, contaminou o vestiário e a gente percebe que é meio que insustentável agora, né? Aquele jogador, teve um jogador do Paris que falou sobre isso, né? Que ele chegou atrasado 5 minutos, que falou, o cara pode ir 3 dias para lá e eu não posso chegar 5 minutos. O Rabiot. Aquela declaração é exatamente o que acontece num vestiário, num ambiente de grupo, entendeu? A pessoa, ela fica segurando aquilo. Quando acontece alguma coisinha, né? Por exemplo, o cara perdeu, despertou, né? O despertador tocou, ele chegou 10 minutos atrasado. Se ele for cobrado por isso, com certeza a resposta é essa. Eu daria a mesma resposta. Eu falaria a mesma coisa. Você libera o cara para ficar 3 dias fora, você quer vir me encher o saco porque eu cheguei 10 minutos atrasado? Vai cuidar da sua vida, cara. Você tá entendendo? E aí acabou a moral, né? Acabou a moral. Acabou tudo. É isso aí. Mais telas Twitter aí, vamos ver? Hashtag Futebol na Veia. A gente encaminhando para o fim desse bloco. Nós vamos falar sobre a seleção argentina no próximo bloco com o André Kfouri, um companheiro, um jornalista argentino, para bater um papo conosco também. A Argentina que vai pegar a Venezuela aí nas quartas de final. Adriano Ângelo, o Van Gaal pode se juntar ao clube do vinho do Abel Braga. Técnico ultrapassado, tremendamente infeliz nas declarações, especialmente em relação ao Messi. Felipe, problema do Neymar é o pai, muito mal assessorado. O dia que arrumar alguém sério que cuide da sua carreira, seu futebol decola. Neymar é craque, mas fora de campo é um desastre. Neto, o brasileiro é muito pacheco. Estão metendo o pau no Van Gaal para ele falar as verdades sobre o Neymar. Não, o pior é que a gente não está falando sobre a questão do Neymar, a gente está falando sobre o Messi. Verdade dói. Não é, Neto? Você pegou um negócio em andamento aqui, você não entendeu. A crítica é justamente sobre o que ele falou do Messi, não sobre o Neymar. Sobre o Neymar, a gente até concorda.
questão do individualismo e tal. O problema era justamente com relação ao Messi, né, Tô? É isso. Agora, só para fechar aqui, Mauro, do jeito que ficou a situação no Paris Saint-Germain, se essa transação com o Barcelona não rolar, ou não pintar alguma... vai ficar um clima terrível para ele no Paris Saint-Germain. Enfim, não sei o que vai ser a temporada dele, meu. Olha... Mas aí eles vão ter que se virar com isso, né? Até porque essa negociação do Barcelona também... Que negociação? Também não tem negociação. Tem a especulação lá da imprensa espanhola. Tem que pedir perdão, tem que... Cada dia tem uma historinha, mas concreto não tem nada. Tem alguma coisa? Alguém está conversando, alguém ligou para o outro, marcou lá uma reunião, vamos discutir quanto custa. Tem especulação. Especulação tem uns montes. Agora, algo concreto agora não se viu, né? Pode ser que saia. O que eu acho que está havendo é uma cavada muito forte para ele voltar. E aí aquele pessoal começa a vazar notícias, entre aspas, que vão abastecendo as manchetes dos dois diários esportivos da Catalunha. E aquilo acaba repercutindo pelo mundo. Todo dia tem uma história. Outro dia o AS não, foi o Sport, o AS de Madrid, foi o Sport, Jornal de Barcelona. A manchete era, o vestiário já aprovou o Neymar. Falei, foi mesmo, Fico pensando, como é que o cara conseguiu essa informação? Porque o vestiário não fala, né? Sim. Segundo o Tite, o campo fala, né? O campo fala. Mas o vestiário não fala. Então você tem que ter um contato com os jogadores. Só questão de férias, espalhados pelo mundo, viajando, né? Ou jogando Copa América, né? Ou alguma outra coisa. Então, como é que você consegue ter... Não dá para ter, nesse momento, esse termômetro, cara. Não tem como. É simples. Ele tem todos os jogadores no WhatsApp, falou com todo mundo para aprovar. Mas quem é que vaza isso? Ou falou com o Messi. Quem é que vaza isso? Difícil, viu? Sempre tem. Sempre tem. Bom, a gente vai para mais um intervalo aqui no Futebol na Veia. Olha aí, ó.